então dando mais uma boa noite para todos que estão vendo, né? Então, que o Eduardo, ele, além de ser um mestre Reiki, importantíssimo, que formou inúmeros reikianos, continua formando inúmeros reikianos. O Eduardo, eu fiz esses módulos de reiki que eu fiz, logo que eu mudei para Cotia, por volta de 2004, 2005. Então, isso faz mais de 15 anos. E o Eduardo aí já formava turmas, e ele esse tempo todo continua formando, sei lá, algumas turmas por ano. Então, devemos estar chegando nos 20 anos, né, Patrício? O Eduardo eu conheci na faculdade de Ecologia, como pai de aluna que eu fui. E o Eduardo, para a gente encurtar, vamos deixar ele falar mais dele, mas para a gente encurtar a história, eu conheci lá em Rio Claro, né, na Faculdade de Ecologia da Unesp, o Eduardo ele me ensinou a comer pizza de batata com muito molho de alho. Então, agora eu queria perguntar para você, Eduardo, você ainda come pizza de batata com molho de alho? Ô Frug, aqui em São Pedro não tem esse negócio aí, viu? Mas lá em Rio Claro a gente come, quando tem, a gente come lá em Rio Claro, viu? Aquilo É ali é uma bom, maravilha. né? É Puta, nunca vi bom. uma pizza igual aquela, é de batata mesmo, né? Ela tem 3 dedos de batata. Absurdo, né? E muito alho, claro. Fantástico, fantástico. Dá até saudade, É, né? e então, mas vamos lá, então, Eduardo. Comece a falar dessa trajetória. Tá. É, Sérgio, eu me interessei muito esse gancho seu do reiki aí, né? Porque eu lembro bastante de uma professora de reiki, que é a Cássia Treviso. Ela é daquelas professoras que começaram na década de 90, 80, sabe? Quando a turma tinha que vender o Fusquinha para fazer mestrado de reiki. Era assim, né? Lá atrás, né? E ela fala para mim, sempre fala para mim, né? Olha, quanto mais pessoas com o canal de reiki aberto, cada pessoa que é um canal de reiki aberto, ela se transforma num pilar, né? E o pilar ele sustenta o quê, né? A gente pergunta para ela, ela fala, o pilar sustenta o céu, né? Então você começa a sustentar o céu aqui na Terra, sabe? Então esse negócio do reiki, essa jornada do reiki, ela vai para esse lugar, assim, sabe? A gente se torna um pilar, a primeira coisa que eu vejo acontecer nas pessoas, né? Porque ilumina a vida do negro, né? Ilumina a pessoa, fica com... Não é que ilumina, vira um Buda, não, mas ilumina aqueles 5% que a pessoa tem para iluminar. E é muito engraçado, eu acabei de sair de um Reiki 3 agora, né? E esse papo louco que essa última década e meia, a quantidade de pessoas que a gente formou em Reiki, em Floresta Saint-Germain, pessoa que fez um monte de curso nessa área do autoconhecimento e das terapias, né? E você fala, mas rapaz, você olhava para aquilo tudo e falava, é tanta gente fazendo tudo isso, o que vai dar, né? E de repente cai uma pandemia dessa, né? Aí você fala, ah, tá, a pessoa é o ponto de luz lá em casa, sabe? Ela é o ponto de luz lá em casa. Ela é quem, às vezes não, às vezes é aquela brincadeira, né? O santo de casa não faz milagre, né? Mas ela é quem consegue sustentar um pouco de consciência, nem que seja só dela. E muitas vezes ela consegue aplicar um reiki lá em casa no familiar, ela consegue recomendar um floral lá em casa para o familiar, para os amigos, e de repente ela fala, meu, tem gente precisando de ajuda, eu vou mostrar minha cara aqui na internet, falar que eu tenho curso de reiki, quem quiser reiki, envio reiki à distância, quem quiser floral, me fala o que está pegando aí, que eu dou uma ajudada, né? Então eu olho para isso, eu acho tão interessante o que aconteceu nas últimas 2 décadas, assim, sabe? Em termos de terapias que foram surgindo e tudo, que hoje, exatamente agora, o quanto a gente está sendo, eu vou chamar de útil, né? Quanto a gente está sendo útil mesmo, né? Especialmente para a nossa família, né? Especialmente para a nossa família. É muito lindo isso, muito lindo de ver. Isso me alegra muito, né? O quanto essa coisa aconteceu. E aí eu vou voltar lá para trás, ou seja, você pode me interromper quando você quiser falar, está falando demais, Eduardo.
porque lá atrás a gente começa fazendo graduação em ecologia, né? A gente começa na graduação em ecologia, né? E até eu entrei na ecologia em 1994. Eu nasci em Guarulhos, fiquei em Guarulhos até 94, né? E em 94 eu vim aqui para o 019, né? Rio Claro, e fiquei 11 anos em Rio Claro, né? Me formei em 8 anos. Eu acredito que as matérias eu acabei em 5 anos e alguma pouquinho assim, mas essa ecologia ela não entrou muito no meu dentro de mim, né? É que nem plantar. As pessoas falam, mas Edu, você mora num lugar que tem 5.000 metros quadrados, mato pra cacete, água doidado, né? Você não planta? Aí eu olho para minha esposa e falo, é ela que tem esse dom aí. Eu olho para a mãe dela, né? Eu não planto, eu não consigo plantar muito assim. Eu estou num outro lugar, né? Você fala assim, meu dom está num outro lugar, né? Sabe? As coisas até nascem lá em casa, né? A Natasha tá aí, a Natasha e meu filho, eles são grandes plantadores mesmo. Eles são ótimos plantadores. Eu não planto. Eu, eu gosto de plantar reiki, plantar floral, sabe? Plantar num outro campo, um campo da consciência mesmo. Que é uma semeadura, né, gente? É uma semeadura, né? É uma semeadura que a gente faz no mundo, né? E em 2001 eu conheci o reiki. Em 2003, 2004 eu comecei a dar aula de reiki. Comecei a dar aula de reiki, né? Você dá aula para os amigos, para a família. E aí uma pessoa de um espaço esotérico em Rio Claro, a Miriam Kassab, né, do espaço do Balaio Zen, falou assim, olha, estamos precisando de mestre de reiki. Eu falei, vamos lá, né? E de lá para cá, gente, eu tenho uma base de cálculo assim que eu acho que em Reiki 1 eu iniciei umas 1.500 pessoas. É muita gente, né? E devo ter formado uns 70 mestres. E esse conselho, viu, Sérgio? Esse conselho do mestre de Reiki, né? Que é essa Cássia Treviso, ela falou, ela acentuou muito esse ponto para mim quando a gente conversa. Ela fala, olha, quanto mais reikianos, melhor. Mas quanto mais mestres de reiki, independente da pessoa dar aula de reiki ou não, independente dela vai dar aula de reiki. Por quê? Porque você se torna um pilarzão mais potente. Independente de você dar aula ou não, né? A recomendação geral é, seja iniciado lá no mestrado de reiki, mesmo que você não vai dar aula. Porque você fala, não, mas eu tenho mestrado, eu tenho que dar aula. Não, você tem que virar um pilar de reiki, de reiki não, pilar de luz. Né? E tudo que você fizer para você virar um pilar de luz está valendo. A gente está, aliás, né, lembrando um pouco da palestra da Hanzi, né? Eu estava escutando umas 2 vezes aquela palestra e ela tem uma hora que me toca muito, porque ela fala que a agroecologia não é uma coisa que você deixa lá a floresta se regenerar, essa floresta agroecológica que dá comida também, né? Ela se regenerar no tempo natural, né? É uma hora que você atua, se você tem uma atuação em cima dessa floresta para acelerar o processo, né? Para acelerar o processo. E isso me lembrou muito esse processo do reiki também, porque não só o reiki, mas qualquer tipo de terapia ou prática que a gente faça para elevar a consciência, a gente precisa acelerar o processo, né? Porque a gente está atrasadinho enquanto humanidade, né? A gente está atrasadinho. Para mim, a prova de que a gente está atrasadinho é porque o rio está poluído, os peixes estão morrendo, né? Então a gente está atrasadinho mesmo. Tem um déficit de aprendizado aí, sabe, na evolução humana mesmo, né? Sabe? Então deixamos para trás muito, estamos em dívida com o aprendizado do que é ser humano, estamos em dívida, né? Então na hora que entra uma iniciação de reiki, ela vem para dar uma acelerada no processo, né? Porque o reiki, ele é uma energia que sai aqui com as mãos, mas o reiki, especialmente, ele é uma iniciação, né, gente? Eu não sei quem de vocês tem reiki. Levanta a mão para mim quem já passou pelo processo do reiki aí. Né? Então, o reiki, legal, né? O reiki, ele, tudo bem que ele é um tipo de energia, uma técnica, mas ele não é um tipo de uma técnica, ele não é um conhecimento.
só para dar um truque na nossa mente aqui, tá? Ele não é uma técnica, não é um conhecimento. Ele é uma iniciação, né? Ele é uma abertura de canal, assim, ó, abre um canal e a energia passa a fluir. Sem essa abertura, não tem reiki, né? E aí que tá o que eu estava falando. Com essa abertura, a gente catalisa o próprio processo de luz. É um catalisador, sabe? Na hora que você abre aqui o canalzão aqui, você vira um catalisador do seu próprio processo luminoso e, né, da Terra inteira. Por quê? Porque você se torna um pilarzão de luz para baixar a luz aqui, porque, sinceramente, né? Sinceramente, essa roda aqui é uma roda de catalisadores, né? A gente está fazendo um processo de agilização e aceleração da consciência. A gente está, né? Mas, sinceramente, a maior parte da humanidade estamos todos muito atrasados, né? Ok? Tá? Porque aqui é para a gente viver um céu na Terra, né? Não é um inferno, né? Então, assim, a gente ser iniciado em Reiki, né? Abrir o canalzão no alto da cabeça mesmo, pô, isso aí é acelerar o processo de evolução na Terra. Por que acelerar, né? Porque não é acelerar, é correr atrás do atraso. Na hora que eu vejo a Hansi falando, eu falo, não é acelerar, né? É correr atrás do atraso mesmo, estamos atrasados. Né? Então, na hora que você fala, não, você tá adiantando demais o processo aqui na agrofloresta, está adiantando nada, está correndo atrás do atraso. Né? Sabe? E aí, na hora que você faz iniciação de reiki, é a mesma coisa. Né? Sabe? Então, vai por aí o negócio, sabe? Vai por aí. Eu acho. Né? Eu acho. Beleza? Beleza, Edu. Então, muito bem, né? Importante essa sua fala, né? Mas tem tanta coisa aí dentro de você, né? Então, eu queria lembrar nossos primeiros tempos com Zé Duarte, né? E depois, mais tarde, com Shine Uma, onde você também se formou, né? Fala um pouco dessa parte também. Frug, lá para 1999, né? Para 1999, de repente, vem lá o nosso querido amigo Mafalda, né? Que por intermédio justamente de uma amizade, Amanda e Sérgio Frug, né? E o Claudião aí também. E Claudião, E o Mafalda veio falar para mim, ô bicho, o Mafalda ou o Rodrigo, eu não lembro, os dois. Acho que eram os dois, o Rodrigo, esse Rodrigo que tem a pousada lá em Batuba. Ô bicho, vamos fazer um temascal lá, só de homem, lá, uma sauna, um MP, só de homem, lá no Matutu, né, Sérgio? No Matutu. Matutu. Eu falei, rapaz, eu nem sei o que é isso não, mas vamos embora, né? Vamos embora nesse negócio aí, porque essa época aí, final do século passado, era uma época que eu fazia muito jejum, fazia muita yoga, estava estudando florais de Minas, estava começando essa caminhada aí, não tinha chegado no reiki ainda, não. Eu comecei essa caminhada, então estava muito aberta a minha alma para tudo isso, né? Fala o que é sauna sagrada. Fala o que é sauna sagrada. E aí eu cheguei nesse lugar onde só tinha homem, gente, né? Aliás, eu fico impressionado aqui que a gente tem alguns homens aqui, né? Alguns homens, olha que fantástico, né? Mas lá só tinha homem mesmo, lá, né? Lá só tinha homem. E assim, e vale a gente reconhecer a importância do feminino aqui, né? Assim como a importância do masculino, né? Agradecer as mulheres mesmo. Esse dia eu estava escutando uma... Eu vou voltar na sauna, já viu, Sérgio? Esse dia eu estava escutando uma... Vai na sua. Alguém falando alguma coisa do Bert Hellinger lá, né? O quanto as mulheres realmente têm esse lugar de trazer, né? De olhar, não é trazer, de olhar para as dores do próprio sistema, né? O quanto essa sensação que essa pessoa estava tendo, baseada no ensinamento do Hellinger, que quanto para o homem ele falava que para o homem é mais fácil sair, né? Mas é da natureza do homem mesmo, sair e caçar, né? Sair, caçar, sair, fazer o que tem que ser feito lá fora, né? E é da natureza da mulher olhar para tudo isso, né? Olhar com amor para tudo isso, inclusive olhar com amor para tudo isso, né? Sabe? Olhar com muito amor. Então, eu só queria dar essa pinceladinha, assim, que me chamou muita atenção essa fala, assim, como é da natureza da mulher mesmo olhar
para os excluídos, olhar, sabe, trazer de volta com carinho, trazer para o peito, né? Muito natural trazer para o peito, desde que a gente nasce, né, meu? Desde que a gente nasce, né? Todo mundo é trazido para o peito de uma mulher, né? Todo mundo, né? Então, cara, assim, quero agradecer a cada uma de vocês, assim, por essa natureza, sabe? Por essa natureza, que é trazer todos nós imediatamente, depois que a gente nasce, assim, para o seu peito mesmo, sabe? Para o seu peito, sabe? Então, eu estava tocado essa semana com isso, assim. Bom, daí que a gente fala em sauna sagrada, a gente fala de útero quando a gente fala de sauna sagrada, né, Sérgio? Sauna sagrada é entrar dentro de um grande útero, né? Que lembra, né? Que lembra, mais que lembra, que ancora o poder, um poder gestacional mesmo, sabe? Um poder gestacional. A sauna sagrada me lembra muito esse poder do que a gente está vivendo agora, desde que o vírus apareceu e falou, olha, vamos silenciar, vamos ficar imóvel, vamos entrar nesse processo gestacional de novo, né? Porque esse negócio desse vírus, para mim, ele está aparecendo nesse lugar mesmo, né? Entra dentro desse útero e toda gestação tem o seu tempo, né? E quando a gente entra dentro da sauna sagrada, é justamente isso que acontece, né? A sauna sagrada, para quem já acampou, imagina aquelas barracas iglu, sabe aquelas barracas iglu? Né? A sauna sagrada é uma estrutura montada, né, de madeira. No caso da Felícia, ela monta de PVC e dá certo, né? Mas ela é montada de madeira, eu monto de bambu, e ela ancora, na hora que você vai montando essa INP, essa estrutura, né, ela ancora os poderes das 4 direções, né? O norte, o sul, o leste, o oeste. O Amanda, se você me colocar como co-host aqui, eu tenho até um slide aqui dessas 4 direções, deu para eu botar ele aqui também. É agora mesmo. O Amanda não, o Sérgio, você que está aí, né? Na dimensão sou eu. Computer. Espera aí que já vai já. Já foi. Já foi, né? Deixa eu ver se eu share. Deixa eu share o screen aqui. Eu share o screen aqui agora, que chique. Aqui, ó. Pronto. Foi aí, né? Foi. Chegou. Então, na sauna, a gente tem uma estrutura montada, né? Eu vou falar do jeito que eu faço com bambu, né? Você imagina que aí onde está escrito centro, né? É onde a gente não senta na sauna, porque aí vão vir pedras quentes lá de fora, né? E imagina que ao redor dessas 4 direções está montada uma barraca, como uma barraca de camping, daquelas iglus, assim, só que bem redonda, né? Ela é montada na altura do peito da gente, assim, né? A estrutura é montada de bambu ou de outro material, ela é coberta de cobertor, né, para ficar quentinho, para lembrar um útero, e ela é coberta com uma lona plástica também, né, para esquentar mesmo. Ela é uma sauna, né, a tenda do suor. A gente entra dentro de uma sauna de clube, né, ou uma sauna lá de casa, tem gente que tem sauna em casa, né? A gente entra dentro da sauna para se purificar, né? E dentro do Temascal, da NP, da sauna sagrada, a gente também entra para se purificar, né? Bom, só que a condução da cerimônia de purificação dentro da tenda do suor, né, ela vai levando em conta pelo menos esses 4 aspectos aí, dentro da condução da cerimônia, pelo menos esses 4 aspectos, né? Tem tradições e tradições que conduzem a tenda do suor, né? Vale super a pena. Depois eu até busco um slide aqui que eu estava dando curso de xamanismo, eu coloquei slide de sauna. E a gente entra aí dentro, sentamos todos ao redor juntos, assim, ó. Então, todos ao redor, um do ladinho do outro, né? Depende do tamanho da sauna, pode caber 12 pessoas, se ela for pequenininha, mas ela pode caber 40 pessoas, um do ladinho do outro ao mesmo tempo, né? Por isso que agora, na pandemia, a gente não está fazendo, né, sauna. Eu não estou fazendo, eu fiz uma sauna risco ano passado, em dezembro, mas eu pedi para quem fosse que tinha que fazer o exame da Covid, né? Então, foram lá 16 pessoas, todos fizeram o exame na quinta-feira,
para que houvesse um mínimo de segurança, né? Mesmo assim, depois disso eu achei melhor não fazer mais. Achei que senti que ok, tudo bem, deu o desafio, já foi cumprido, agora é só depois que a gente tiver realmente num momento de mais segurança, né? Melhor, né? Porque a gente fica realmente muito juntinho aqui. Então, se tiver alguém aí com vírus, ele pode compartilhar o vírus para todo mundo, né? Então a gente senta aqui ao redor, gente, dentro da tenda do suor. A gente senta na terra, né? Na tradição que eu faço, que vem, então, e vem daí desse lugar, né? Essa tradição que eu fui treinado, que foi com o Zezito, com o Zé Duarte. Eu não sei quem conhece o Zé Duarte aqui, eu sei que a Amanda e o Sérgio conhecem o Zé Duarte, né? Que na época era marido da Sylvie Scheinemann, né, que foi minha grande professora, minha grande instrutora aí, né, uma pessoa que cuidou bastante de mim em vários aspectos nos últimos 2, 3 anos a gente entrou em processo de treinamento lá, né, para poder aprender a conduzir as coisas. Né? Fiquei Fala 8 da anos. origem também, fala da origem dessa cerimônia. Tá. Eu fiquei 8 anos com a Sylvie lá, né? Treinando a conduzir a tenda do suor. E depois desses 8 anos, chegou a hora de nascer, eu saí pela porta da sauna e nasci, né? E comecei a conduzir a sauna com uma parteira que chama Tânia Ramalho. Eu acho que alguns de vocês conhecem a Tânia Ramalho, foi minha parteira, né? Ela falou: Edu, você tá pronto, meu? Você tá pronto, Edu? Edu, você tá pronto, Edu? Vai, Edu, ô louco, meu, né? Ela tinha o Itaoca naquela época, beirando a serra. Ela falou: você tá pronto? Eu falei: nossa senhora, será que eu tô pronto mesmo? Já tinha feito uma aí com a aval da Sylvie, aí tinha feito um processo de nascimento lá com a Sylvie, tinha saído do grupo lá, meio sabe, nascendo, e aí eu acabei fazendo ali, aí em São Paulo, aí na Serra, como chama essa serra que beira aí? Beira São Paulo, gente? Cantareira. 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 Bom, a sauna é um processo meu, é um processo que acompanha a humanidade inteira, né? Todas as civilizações têm o seu processo de sauna, né? De suador, né? Vamos dizer assim, que todos têm, né? Nem que seja entrar numa aguinha de vulcão para se purificar, todos têm, né? A gente tem aqui também uma bela de uma água boa aqui em casa, viu, gente? Hein, Sérgio? Só para entrar numa coisa bonita assim, ó, a gente pediu para o cara furar o poço do inverno aqui, que não estava dando mais água. O cara foi furando o poço com aquelas máquinas, furando o poço, chegou a 200 metros o poço. Vocês já viram para a água de São Pedro? Ouviram falar nas águas medicinais de água de São Pedro? Tem as águas sulfurosas, né? Vocês não acreditam que nosso poço lá de casa começou a sair água sulfurosa, né? É um negócio assim que... e agora a gente colocou para dentro de casa, né? Então tá absurdo, assim. Ela é conhecida como a fonte da juventude, né? Então, quem quiser, logo que passar essa loucura aí, né? Quem quiser, essa gestação Covid, quem quiser vir se regenerar aqui em casa, tá super convidado, viu, gente? Vai ter pelo menos a caixa d'água com água sulfurosa vai ter para a gente tomar banho. Bom, eu sei o seguinte, na América Central, a tenda do suor chama Temascal, né? Na América do Norte, ela chama Inipi, né? Então, é uma tradição que vem aí dos índios da América Central, dos índios da América do Norte, né? Essa tradição que a gente pratica, o Temascal. Diz a lenda que há muito, mas muito tempo atrás, né? Quando o povo vermelho, essa é uma das lendas, claro, né? Mas é a que eu sei. Quando o povo vermelho, né, que são os índios norte-americanos, eles estavam perdendo a conexão, né, com o grande espírito, né, com o grande espírito. A gente pode chamar de Deus, né, com o grande espírito, com a fonte que emana toda a consciência, né, que está em todo lugar. Quando eles estavam perdendo essa conexão ao grande espírito, dizem que através dos mensageiros das Pleiades, outros já ouvi dizer que são os mensageiros de Sírios, né? Então já ouvi algumas versões disso, enviaram mensageiros para o povo vermelho, para lembrar eles da conexão com o grande espírito, né? Então, só citando pelo menos 3
dessas mensagens que vieram de maneira muito prática, né? Especialmente uma mensageira que o povo vermelho conhece como mulher, novilho e búfalo branco, né? Mulher, novilho e búfalo branco. Daí tem até as profecias do novilho e búfalo branco, né? Eu não sei falar muito das profecias do novilho e búfalo branco, eu nunca me adentrei muito nisso, talvez até o Sérgio saiba, talvez a Amanda, não sei quem. Mas esse ser divino, né, apareceu para várias tribos norte-americanas da época. Isso na América do Norte. Na América Central, realmente não consigo, não posso falar, não me atrevo. Não sei, né? Então, na América do Norte. Essa mulher no velho búfalo branco, que é como... Eu me arrisco assim, falar, é uma coninha, assim, né? É uma coninha, né? É um ser divino, né? Mas ela aparece, assim como qualquer ser divino que se preze, né? Aparece vestido nos trajes da cultura, né? Com a linguagem daquele povo, né? Daquele povo. Então, quem estuda budismo sabe que os Budas podem se manifestar das diversas formas, nos diversos reinos, né? Que existem, né? Ele não tem essa limitação que a gente tem, né? A forma humana não é a única forma, né? Então, não é a única forma luminosa, não é a única forma consciente, né? Então, a mulher novilho e búfalo branco, ela vem nesse formato, né? Nessa linguagem, trazer técnicas que lembrassem, né, esses povos, né, através através de uma linguagem e de cerimônias que faziam sentido para eles resgatarem a conexão com o Grande Espírito. Uma dessas cerimônias foi o Temascal ANP. Né? O Temascal ANP, ele é justamente, se a gente pode pensar nele como uma cerimônia de purificação mesmo, sabe? De purificação. Por isso que eu acho que lembrar de que é uma sauna faz sentido, sabe? Quando eu olho para a tenda do suor, eu falo assim, bom, lembrar que é uma sauna, né? E que a gente vai na sauna do clube para se purificar. A gente não vai para outra coisa, né? Sabe? Espera aí que eu tô com uma foto aqui, ó, na cara do... Aqui, quer ver? Aqui, deixa eu copiar aqui. Ah, tem outra aqui. Uma, duas... Porque é legal falar, mas é legal mostrar, né, gente? Eu acho que... cadê você? Será que tá aqui? Ah, não, passei no lugar errado, peraí. Apresentação, modelo de cura, Sérgio Frug, você está aqui, Sérgio Frug. Aqui, ó. Manter a formatação inicial. Está aqui. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Isso aqui é uma NP, isso é uma tenda do suor, tá vendo? Bem pequenininha, né? Bem pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha, né? Essa é da família. É da família. Essa aí é familiar, essa aí vem para você, pode fazer uma cerimônia pessoal. Essa aqui me lembrou a tenda do suor, daquela condutora de sauna também, que mais antiga, que está lá em Piracaia, como que ela chama, gente? Gláucia. A Gláucia. A Gláucia tem uma sauna que tem um degrauzinho assim também, ó. Em 2019 eu fui conduzir uma sauna para os meninos lá. Essa aqui é uma tenda do suor mini. Essa aqui é uma tenda do suor um pouco maior, tá vendo? Então, assim, a porta, se você olhar a foto real aí, né, Amanda? A Amanda conhece esse lugar aí, ó. Isso aqui a gente morou junto aí, né? Eu, Amanda, o Frug frequentava essas saunas também, nesse lugar aí no Embu das Artes, né? Olha isso, que saudade, hein, de estar aqui. Então, esse exemplo aqui, ó. Os índios usavam pele de búfalo, né, meu, para cobrir. Pele de búfalo já cobre tudo. Agora, nossos cobertorzinhos, se a gente usar só cobertorzinho, o calor da sauna vai embora, a gente passa frio lá dentro. É terrível, né, passar frio na sauna, né? Ninguém entra lá na sauna do clube para passar frio, né? Então, aqui dentro, meninas e meninos, né? Aqui dentro desse fogo, né? Dentro desse fogo tem pedras, né? Que são menores do que essas aqui, né? São pedras desse tamanho assim, né? Uns 2, 3 quilos no máximo. E tem uma pessoa que chama Guardião do Fogo que fica cuidando desse fogo a cerimônia inteira. E ela leva essas pedras incandescentes lá para dentro, né?
E aí aqui para dentro, tá vendo? Ela abre a porta da sauna, né? Abre a porta, também tem uma porta aqui. Leva as pedras e lá dentro a gente conduz a cerimônia, né? Invocando justamente os poderes das 4 direções, né? Os poderes das 4 direções, né? Ou A, E, O, U, os poderes das 4 direções, está aqui, né? Os poderes das 4 direções, que são os 4 reinos. Essa aqui é a roda, essa aqui é a roda do planeta Terra, né? Legal porque essa roda não é antropocêntrica, né? Ela lembra essa brincadeira aqui, né? Ó. Essa aqui, ó. Ela lembra essa brincadeira do eco e do ego, né? Essa roda xamânica, ela é assim, ó. Né? Nós somos parte de uma grande roda, né? E essa roda é a roda da Terra. Nós somos parte, né? Nós não somos o centro dessa roda, pelo amor de Deus, né? E aí, na hora que a gente esqueceu isso, daí que começou a complicar a coisa. Né? Na hora que a gente desconectou, parou de honrar tudo isso, né? Aí começou a complicar a coisa, né? De novo, olhando para esse aspecto dessa roda dentro da constelação familiar mesmo, né? Porque eu fiquei estudando 2 anos, eu me formei em constelação logo que começou a pandemia, eu tinha me formado em 2 anos, e eu comecei a olhar para essa roda e falar, meu, cadê o sistema, o sistêmico aqui, né? Aí, cara, daí eu descobri que tem um ponto de vista sistêmico, né? De que os reinos que vieram antes estão a serviço dos reinos que vieram depois. Isso é meio visível assim, né? O reino mineral se dá incondicionalmente para o reino vegetal crescer. Isso aí começou a ficar visível isso assim, né? Assim como a minha geração, meus pais estão a serviço da próxima geração, né? Porque a próxima geração tem mais energia criativa para evoluir o sistema. Que sistema? O sistema familiar? O sistema familiar, mas o sistema humano como um todo, para o sistema humano evoluir. Então, nós, né? A geração que veio antes de mim fala assim, olha, estamos a serviço da sua evolução. Tá, ok. Aqui o que eu tenho que fazer é olhar para trás, agradecer e honrar e seguir essa evolução, seguir a vida, né? Então, mas aqui nos reinos da natureza, a gente enxerga a mesma coisa quando eu olho para essa roda, né? Então, o oeste, que é o reino mineral, está a serviço do próximo reino, né? Que é o reino vegetal. Isso é claro, né? Então quem planta sabe disso, né? O reino mineral está a serviço completo daquela semente. Ele se dá completamente, a semente sorve incondicionalmente, né? Assim como o reino vegetal está a serviço do reino animal. Então a gente vai ver isso também, né? Ele vai dar a fruta, ele vai dar o oxigênio para a gente respirar enquanto animal, ele vai dar o alimento, né? Sabe? E aí a gente faz, aí o nó se faz aqui, né? Porque o próximo reino, né? Em termos de evolução da roda da Terra, e aí eu estou falando dessa evolução, eu estou falando assim, a gente vai conquistando cada vez mais autonomia de ação consciente. Né? Então, se eu olho para o reino humano, ele é o próximo passo na conquista de autonomia, de autoconsciência. Né? A gente tem mais consciência de estar vivo, mais possibilidade de manifestar a divindade conscientemente aqui, né? Sabe? Então, assim, se eu olhar para essa dinâmica, o reino mineral está a serviço do reino vegetal, o reino vegetal está a serviço do reino animal, o reino animal está a serviço do reino humano. Bom, sabe, isso para mim gira muito bonito hoje em dia. Isso resolveu muitos dilemas quando eu entendi isso dentro da teoria da sistêmica, das próprias constelações familiares. Né? Não é nada que eu tenha entrado tão profundamente, não mesmo, né, gente? Eu só consigo rabiscar isso meio por cima, assim, dentro de mim mesmo. Mas é algo que me clareou um pouco. Né? E o grande problema, ao meu ver, foi justamente na hora que o reino humano, né, que é o grande beneficiário de ponta nessa hora, só quando a gente olha essa roda, porque tem outras rodas para serem olhadas. Né? Quando a gente olha para essa roda, o reino humano que ganha de presente, né? Os outros reinos estão a nosso serviço. Assim, mas é complicado falar isso, né? Porque depende para quem eu falo, os outros reinos estão ao serviço do reino humano. A pessoa fala, então vamos lá, vamos usar e vamos abusar, que é tudo nosso, né? E é isso que a gente fez.
né? Então, essa regra de ouro, a gente inverteu a polaridade dela para um lugar negativo, né? Para um lugar que o Dom Miguel vai chamar para o sonho do inferno, né? Mas essa regra de ouro que os outros reinos estão a serviço da evolução do reino humano, se você colocar ela no sonho do céu, ela é cocriação. Ela é cocriação, né? Ela não é assim, então tá, então vou usar os outros reinos para o meu benefício. Não, ela não é egóica, ela é ecóica. Né? Então, mesmo dentro da consciência sistêmica, é muito bonito de ver isso, né? Sabe? Então, para mim, isso resolveu alguns dilemas pessoais mesmo. Assim, né? Tava 20 anos sem comer nenhum tipo de carne, nenhum tipo de leite, e eu fui fazer meus exames em 2019, eu estava destruído, sem energia. Minha esposa sabe, sem energia. Falei, rapaz, e agora, né? Tomar comprimido não vai dar. Não vai dar, vai dar, vai dar. Aí eu fiquei relutando lá uns 5, 6 meses, e de repente, do nada, a gente estava vendendo a casa de praia de papai, que faleceu, né? Estava vendendo a casa de praia, e de repente a gente estava andando em Ubatuba, lá na praia, e pulou um peixe na minha frente. Mas ele pulou vivo, ficou pulando na minha frente. Naquela hora eu recebi um insight que só serve para mim, não serve para mais ninguém, né? Só serve para mim, não serve para mais ninguém, não dá para discutir com ninguém, né? Isso assim, foi um recado do universo para mim. Ele falou assim: olha, bicho, a gente precisa de você vivo, estamos a serviço de você, por favor. A gente precisa de você vivo. Eu falei, ok, entendi. Demorei mais 2 meses para falar, tá bom. Meu, aquilo salvou minha vida. Literalmente, sabe? Salvou minha vida. E assim, a questão é você olhar, eu olhar para aquele peixe, porque eu não conseguia fazer isso, sabe? De outra forma, a não ser com culpa. Eu olhar para aquele peixe e falar, sim, eu te vejo, eu te honro, eu te respeito. Mas a mesma coisa, a gente olhar para o pé de alface, que não é orgânico, né? Para Big Farm, não para Big Farm do Ernest, né? Para Big Farm convencional, cheio de veneno, né? Então, a mesma coisa, né? Então, a mãe natureza se está a nosso serviço, isso é claro, óbvio e evidente, mas se a gente não voltar a olhar para trás e falar, meu, esse é um processo de cocriação, esse não é um processo de, né? Sabe, degradação, né? Então, isso é muito bonito, isso começou a ficar muito bonito para mim, assim, muito visível, né? E o quanto, gente, todo esse conceito está lá dentro da sauna, voltando para a sauna. Na sauna a gente anda as 4 direções dentro de nós, né? Cada direção que você senta, né? Isso é redondo e você senta um pouco em cada direção, né? Cada direção que você senta, você trabalha um desses aspectos dentro de você. E trabalhar esses aspectos dentro da sauna tem muito disso aqui, gente. Tem muito disso aqui, ó. Tem muito disso aqui, né? Sentar no leste dentro da sauna é trabalhar o seu masculino, mas é trabalhar a sua relação com os masculinos, com a linhagem masculina, a sua história com o seu pai, né? Eu começo nos meus cursos ultimamente, especialmente que tem a ver com xamanismo, eu começo a gente fazendo essa meditação, vai para o centro, olha para essa roda e fica no centro, né? Se visualiza uma criança, né? Na sua direita, de mão dada com seu pai, na sua esquerda, a mãe, né? Então, e atrás de você criança, na sua frente você adulto, né? Dá para brincar aí, assim, não sei não, hein? Se vocês quiserem, eu até faço uma meditação rapidinha aí, porque eu acho tão chique. Tudo bem? Eu falei bastante. Alguém tem alguma pergunta aí? Sérgio, quer falar alguma coisa? Eu falei bastante. Você tá mudo. Sérgio. Peraí. Aí. Agora sim. Então, deixou bem claro o seu amor pela cerimônia, né? E já nos encantou bastante. Agora, não sei, talvez seria legal você falar assim do geral do seu trabalho hoje, como você está funcionando, ou o que mais você quiser. Se você quiser compartilhar mais alguma coisa aqui no share, ou se você quiser parar e falar,
fica aí, vê o que você sente aí, porque são tantas coisas que você pratica aí, tantas, mas uma só, né? Porque sempre você está fazendo mais uma formação, incluindo, unindo todas, né? É muito interessante isso que você faz, como você fez esse exemplo agora. Você começou estudando a ecologia, que é uma ecologia absolutamente racional, técnica, de ficar contando ratinhos, sapinhos, sei lá o quê, e que a Amanda também se desesperou, né? Porque o sonho dela da ecologia não era aquele, mas tanto ela quanto você foram atrás do sonho de vocês e, querendo ou não, a Unesp Rio Claro ofereceu esse grande encontro entre vocês, né? E também forneceu base para que vocês desenvolvessem o que vocês vêm desenvolvendo, né? Enfim, aí você foi desenvolvendo do reiki, tudo é energia, né? Tudo essa energia da mão. Você entendeu que o floral é energia no vidrinho, né? Uma coisa mais ou menos assim. E você foi juntando todas essas coisas num sistema que você chama de ecologia interior. Então, eu gostaria que você falasse mais assim para você, para nós, do que é essa ecologia interior, né? Que depois também a gente precisa deixar um espaçozinho para perguntas e tal. Ah, qual que é a ideia de horário aí, gente? Na verdade, nós temos mais meia hora, mais 35 minutos, mas Tá, dá para passar um pouco, né? tá bom. É porque na hora que você me fez o convite, eu falei, nossa, que legal, vamos prosear, né? E eu estou muito nessa pegada de ensinar os florais de Saint-Germain. Eu sou professor de florais de Saint-Germain desde 2014, né? Eu conheço os florais de Saint-Germain desde 2003, fiquei frequentando os cursos com a Neide Margonari, eu fiz uns 8, 10 cursos com ela. Em 2014 eu me tornei professor. E aí me deu uma vontade de fazer um sharing de alguns florais que eu acho muito úteis para o que a gente está passando agora, né? Não sei se vocês estão afim Edu, assim, sabe? Edu, só uma coisa. Você vai precisar de colocar mais tela aqui ou não? Eu quero colocar justamente essas flores, eu queria mostrar essas flores para a Tá turma, bom, então vai. Não, porque porque elas. senão era melhor ver você inteiro aqui na tela, Tá, mas se tá. você ainda tem mais coisa, vai, fica de É, boa. porque ô Sérgio, eu estou viciado nesse negócio de dar aula online e eu adoro montar slideshow. Né? Não sai muito bonito, mas eu gosto. Manda pau. Eu vou, eu Você está vou, dando a sua aula aqui para nós. Eu vou dar um. Então, aí eu até aproveito, o Sérgio, para agradecer meu pai, que já não está aqui nesse plano com a gente, que me ensinou a ser professor, né? E a minha mãe, que me ensinou a ser aluno e professor, né? Porque papai conheceu a mamãe dando aula para ela. Né? Então, eu conheci ela sendo aluna e conheci ele sendo professor, né? Então, minha gestação inteira, ela também estava assistindo aula, né? Então, eu assim, pego aqui para agradecer esse dom que eu aprendi lá, né, lá dentro, a ser professor, né? Mas, isso é uma coisa louca. Hoje, eu me dei conta, hoje, aqui falando para vocês, que também eu aprendi com a minha mãe, desde aquele começo, a ser aluno. Olha que legal, né? Não tinha me dado conta disso. Nós somos eternos aprendizes Acho que mesmo. todos nós podemos fazer essa reflexão, né? É muito bonito isso, né, cara? Somos eternos aprendizes, gente. Né? Bom, o Sérgio, tem uma coisa aqui que é assim. Essa roda ela foi se expandindo. Isso que você falou assim, para quem estudou um pouco do Enneagrama, eu sou um 7. Né? Eu não vou falar sobre Enneagrama porque eu não estudei. Eu só fiz um workshop lá para saber quem eu sou. Eu sou um 7. E o 7 mistura tudo mesmo. Né? Então eu misturo tudo, não tem jeito não. E aí, gente, o que eu faço hoje, o que eu mais amo fazer, é a junção de tudo mesmo, tudo isso que eu aprendi. Essa roda aqui, dentro dessa roda, eu já consegui enxergar a teoria sistêmica, uma parte da teoria sistêmica, né? Uma parte do
daquilo que deu uma base para o Hellinger, que é a análise transacional, né? Porque se a gente olhar para a análise transacional, talvez alguns de vocês tenham estudado isso, né? A gente tem esses três aspectos principais aqui, que é o centro, o adulto e a criança, né? Sabe? Se a gente olhar para isso, a gente consegue ver isso aqui. De livros. Né? A gente consegue olhar esse lugar aqui também. A gente consegue olhar que se a gente estiver no centro, né? A gente olha para o norte e a gente não vê o nosso adulto no norte. A gente vai ver os adultos que nos ensinaram a ser adulto. Né? Todos esses condicionamentos. Daí eu olho para o norte xamânico de novo e falo, tá, o norte xamânico no norte, né, da tradição lá da Sylvie Shelley Woman, que é o Conselho dos Anciões dos Cabelos Trançados, o norte lá é o mental. Né? Na Felicity não, na Felicity o norte é espiritual. Mas na tradição que eu aprendi, o norte é o corpo mental, é a sabedoria e o conhecimento. Né? Então, na hora que eu estou no centro aqui, olhando para a análise transacional, que é a base do Hellinger, eu olho para o adulto. Não, eu não olho para o adulto. Então, na meditação que eu faço, eu olho para os adultos que me ensinaram a ser adulto. Né? Meu pai, minha mãe, os adultos todos, meus professores, os religiosos, todos aqueles que fizeram. Eu olho para o sul, eu olho para o aprendizado emocional, para a minha criança, para o aprendizado emocional, para a vivência emocional da minha criança. Né? Quando eu olho para a roda xamânica, o sul é o corpo emocional, é a criança. Quando eu olho para a análise transacional, o sul aqui é o C, é a criança. Né? E o C, assim, é uma coisa assim, o C é o centro. O centro dessa roda é o que eu vou chamar de verdadeiro adulto. Né? O verdadeiro adulto. O verdadeiro adulto, ele é aquele que está presente. Né? É aquela questão de você estar presente e responsável, né, por esta presença, responsável por olhar especialmente para frente e ver os condicionamentos, as crenças. Olhei para o norte da roda, estou olhando para as minhas crenças e também estou olhando para a minha criança e cuidando dela, falando, tá bom, né? Vem aqui que eu vou olhar para você agora. Né? Tem muita dor, tem muito sofrimento, mas tem muita alegria, muita criatividade livre aí na sua criança. Então, esse lugar essa roda xamânica, para mim, ela está sendo um grande presente, né? Sabe? E aí eu coloco os florais de Saint-Germain, e um dos cursos que eu dou, e não é propaganda não, tá, gente? É porque é um jeito de você fazer a coisa, né? Um dos cursos que eu dou, eu ensino como você tirar as cartas dos florais de Saint-Germain, uma para cada direção dessa. Né? Então, é como se você fizesse um mapeamento de alma da pessoa, um diagnóstico, né? Como que está o masculino, a relação com o pai, como que está o feminino, a relação com a mãe, como que está a sua criança, como que está o seu adulto, né? Então, imagina, você tira um floral para cada um dessas direções e toma. Você já tirou para mim isso lá no Embu, lembra? Essa roda eu já tirei, ela mesmo. Então a gente está evoluindo isso, né? É muito legal isso, porque na minha opinião, eu lembro que a Sylvie falava muito isso. Ela falava, não tenha pressa, Eduardo. Deixa essa roda girar na sua vida que você vai ver que está tudo dentro dela, né? Está tudo. Eu estava ensinando essa roda esses dias, acabou semana passada um curso, uma turma, e tinha uma lá que estudava Cabala. Ela falou, eu estou vendo aqui, não sei, né? Eu não sei como chama, não precisei Cabala. Eu falei, uau, né? Ela explicou um pouco lá na hora, eu falei, meu Deus, então tá tudo aqui, né, gente? Bom, eu realmente quero compartilhar para vocês alguns florais que eu acho que você pode ter autonomia de pedir para fazer se fizer sentido para você, tá bom? Tá? Bom, pessoal, é muito útil para esse tempo que a gente está vivendo, dos florais Saint-Germain, né? Quem já conhece essa planta que a gente chama de cosmos, que nasce, né? Às vezes nasce na calçada, nasce espontaneamente, a gente pode plantar ela também, o cosmos, né? Mas o floral chama Populus panicum. Tá? O floral Populus panicum, que é do sistema de Saint-Germain, pelo menos, né? É um floral que nos ajuda realmente a não se contaminar, se contagiar, né, pelo campo emocional do coletivo. Né? Então, é o que a gente está, assim, eu digo para as pessoas, que a gente está, especialmente de 2014 para cá, mas, nossa, quando começa a pandemia, a gente entra profundamente nisso.
né, nos campos de pânico. E aí a nossa mente pode ser capturada facilmente por vários campos específicos que usam esse pânico coletivo, né, para seus próprios interesses. E são vários, não é dois, né, são vários. Okay? Então, assim, o Populus Pânico é um bom floral, né, para a gente tomar eu diria assim, até pelo menos 2 meses depois da próxima eleição presidencial, né, tomar, para a gente, como fala, manter a nossa mente num lugar seguro, é o Populus Panicum, para quando essa onda emocional do coletivo vem aqui, sabe, você conseguir surfar ela minimamente ou se afogar menos nela, sabe? Isso é interessante, ele vai trazer uma lucidez aí diante desse contágio emocional do coletivo. Tem um floral que eu não coloquei aqui, mas que ele sempre me vem para esse momento que a gente está vivendo, que é um floral que chama mirtus, que é o floral daquela plantinha que a gente planta, especialmente nas calçadas. Ela é boa para a arborização urbana, que é a murta, né? O floral chama mirtus, com Y. E o floral mirtus, ele é um floral que preserva a nossa mente de mentais poderosos, né? E aí eu sempre lembro que nessas épocas que a gente está vivendo, um dos grandes mentais poderosos chama mídia, mas tem um mental poderoso atrás desse canal, tem outro atrás desse, tem o presidente, tem o governador, tem o Lula, tem o não sei quem, tem o não sei quem, tem vários mentais poderosos, né? E o Mirtus, ele ajuda a gente a cortar a influência desses mentais poderosos, que pode ser aquele mentalzão poderoso lá de casa, que pode ser aquele campo mental poderoso do sistema familiar que até hoje está batendo aqui em mim e influenciando o meu subconsciente, meu inconsciente, sei lá, cada um chama isso de um jeito, mas que está batendo aqui de maneira cega, nesse mentalzão poderoso do meu sistema familiar, e até hoje eu estou replicando essas verdades, ok? Mas ele protege, especialmente nesse momento onde a nossa mente está sendo disputada, né? Ele protege, ele também coloca a nossa mente nesse lugar seguro, o Mirtus, tá? Então vale a pena, dá para colocar os dois juntos, por exemplo, tá bom? O Populus Panicum e o Mirtus, tá? Queria muito trazer isso para vocês. Outro floral que tem a ver com... Edu, pode falar, Lindão, pode tem falar. o nome comum daquela flor? Do Populus Panicum? O É, nome comum é Cosmos. Cosmos, olha. É o Cosmos, tá? É o Cosmos, tá? Cosmos. Com o Joel Aleixo eu trabalhei com esse floral também. Olha só que legal, até arrepiou. O Joel tem e no Minas também tem o Cosmos. Eu nunca li nos dois como que é a coisa, mas nos dois tem. Então vale super a pena, né? E o floral da goiabeira, gente, o floral da goiabeira vale super a pena também, porque o floral goiaba, ele vai trabalhar o medo. Gente, nós estamos numa época de muito medo, né? Muito medo. Medo por insegurança, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Medo de sair na rua, porque se eu pegar o vírus, medo de levar risco para casa, sabe? Então a gente está mergulhado num lugar que chama-se medo, né? E um dos piores inimigos do guerreiro e da guerreira espiritual é o medo, né? Ele vai levar a gente a paralisar ou a tomar ou a ter atitudes e reações assim fora do controle, né? Sabe? Então, para a gente não paralisar e não fazer bobagem, o goiaba é um bom floral para a gente lidar com esse medo, para a gente desenvolver a coragem divina. Tá? Então, esse é outro floral que eu acho muito importante para a gente. O Populus Panicum, o goiaba, né? Ele vai trabalhar também, gente, o medo inconsciente. Porque às vezes chega uma pandemia dessa e você começa a replicar o medo lá dos seus ancestrais, que passaram por momento de pandemia, que passaram por momento de guerra, que passaram por momento de pânico coletivo, né? Daí o nego começa a ter um pânico aqui mas com emoções que não estão conectadas com o presente, com emoções exacerbadas. Okay? Pode-se até desenvolver ou trazer os sintomas da síndrome do pânico. Por quê? Porque na hora que vem uma informação pandêmica, uma informação de um vírus, a morte vai bater a porta, se eu sair eu vou morrer, né? Eu posso estar acessando aqui no meu registro familiar sistêmico, né? Ou para quem quer falar de vidas passadas, na sua vida passada, lá atrás, ok? Você pode estar acessando momentos
aonde o bicho pegou, onde a turma foi, mergulhou no pânico, onde um monte de gente morreu, né? E aí você vai começar a ter toda aquela sintomatologia da síndrome do pânico, né? Desespero, sensação de morte iminente, sudorese, perder o controle mental e emocional. Aí a gente vai associar o goiaba a um floral que chama Panicum. O floral chama Panicum. Eu acho que eu não coloquei ele aqui. Esse aí chama goiaba mesmo, né? Esse é goiaba, meu. Ô Sérgio, para nós que somos menino, esse aí é aquele floral clássico, né? Quando a gente não tinha coragem de chegar na menininha, ou de tocar campainha e sair correndo, sei O lá o negócio era quê. subir na goiabeira, né? E os amiguinhos falavam assim, você é uma goiaba, né, mano? Tá É, ligado? chamou goiaba, Uma olha goiaba. só. Então, é isso que ele está falando. Então, esse Olha floral, só. tá ligado? Esse floral, Nossa, tudo tem a ver, né? é que nem o floral da bananeira. Tem o floral da bananeira também. E ele vai trabalhar com o nego que é frouxo também, ou a pessoa que é frouxa. Né? É um Ele vai banana, né? trabalhar Você é um da banana, banana, você é né? uma banana, né, meu? Então, assim, ele vai trabalhar o frouxo e vai trabalhar a impotência sexual também, que é uma frouxidão, né? Que é o resultado desse frouxo interno, né? Então, ele vai resgatar E esse o, lugar, né? e o cosmos também, que a gente falou antes, né? Porque o que tira o pânico é a conexão cósmica, né? Olha aí, olha só, é isso mesmo, é isso mesmo. É Né? legal, né? Legal mesmo. Tá? Então, assim, ó, pessoal, se na sua família, né, se pessoas ao redor estão passando por um grande... Porque, por exemplo, agora todo mundo que vem perguntar de floral para mim, lá em casa todo mundo pegou. Eu falo, toma o emergencial e a fórmula do pânico, se tiver todo mundo em pânico lá. Todo mundo achando que vai morrer, está em pânico, ferrou tudo, não vamos sobreviver, e agora você não toma o goiaba, você compra uma fórmula que já vem pronta do Saint-Germain, que chama Fórmula do Pânico. Lá tem 10 flores juntas, que tem uma ação sinergética, e aí você toma essa fórmula, você não vacila, né? Você vai dar a fórmula inteira. Não sei se é 8 flores. Eu sei que está o goiaba. Sérgio, o floral para síndrome do pânico, a flor, né? A flor para síndrome do pânico chama Panicum. O nome científico da flor para síndrome do pânico chama Panicum massimum. E assim, Sérgio, eu não sei quem foi que deu o nome, mas foi um cientista, cara. Aqui ele, tá vendo? É um capim desses aí que nasce. Aí, eu sozinho no meio da rua, no terreno baldio, cara. Quem deu o nome científico para essa flor, deu o nome científico de Panicum máximo. E não estava nem aí com a conexão de que esse floral servia para síndrome do pânico. Ok? E aí, meu, na hora que você sintoniza esse floral da mãe natureza, eles servem para a pessoa que perdeu o controle total por pânico, por um medo exacerbadíssimo. Né? Perdeu o controle total. Né? Então, ele está lá na síndrome do pânico. Eu digo para vocês, gente, se a pessoa começou a manifestar essa sensação exacerbada, emocional, com relação à pandemia, à Covid, ao governador, ao presidente, sei lá o que, meu, ela está acessando conteúdos que estão lá na profundeza, lá, né? Nas vidas passadas dela, ou no conteúdo sistêmico familiar dela. Né? Ou humano, sistêmico humano, né? E aí você fala, você não vacila, você vai lá e fala, meu, toma a fórmula do pânico, tá? Porque o medo abaixa a vibração, abaixando a vibração, a pessoa tem a tendência de ficar mais doente ainda, né? Aí o vírus pega ela. Isso aí, eu peguei Covid e emergencial, a fórmula do pânico estava na minha veia, mas já estava antes, né? Então, na hora que pegou, eu acho que pegou mais leve, né? Porque eu já estava trabalhando. Agora, um outro floral interessante para esses tempos é o floral do luto, o floral perpétua. Né? O floral perpétuo do sistema de Saint-Germain, gente, se você perder um ente querido, se alguém perder um ente querido, esse aqui é o floral para o luto, para o velório, para os que ficam, né? Sabe, pessoa foi entubada lá, está começando a ficar cada vez pior, já começa, você compra o emergencial do sistema de Saint-Germain, coloca a perpétua junto e toma, né, para preparar
os que ficam para essa passagem. Mas assim, a minha sacada esses últimos tempos é assim, quanto mais a gente tomar o floral perpétuo, você pode sintonizar no seu quintal, quanto mais você tomar o floral perpétuo, mais você vai trazer essa consciência da passagem para o campo da terra, para o campo como um todo, né? Esse campo está trabalhando, justamente, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora com a Covid é olhar para os mortos. Nós estamos sendo levados, não é obrigados, levados a contar os mortos, olhar para os excluídos, para aqueles mortos que não foram vistos, né? Para aqueles que têm morrido há muito, muito tempo, os animais que têm sido assassinados em laboratório, abusados, tudo isso a gente está olhando, né? Para os abortos, né? A gente está olhando para os que não nasceram, para os natimortos, a gente está olhando para tudo isso, né? Está sendo obrigado a olhar para os mortos. Obrigado não, levado. Né? Então, o floral perpétuo é um floral que ajuda a gente, que traz essa compreensão maior, sabe? Ele traz essa compreensão sobre a morte, sobre a passagem, o floral perpétuo, sabe? Ele alivia, ele lembra que a conexão segue, ele lembra de olhar os mortos, incluí-los de volta, falar, eu te vejo, carinho, sabe? Fazer esse trabalho de incluir esses que a gente não viu, que a humanidade não quer ver, se recusa a olhar, excluiu, falou, não, esse leproso, esse doente, esse deficiente, esse gay, explode, sabe? Então, assim, todos esses excluídos, sabe? Então, o Perpétuo, ele ajuda a gente a olhar, especialmente para a morte e para os mortos. Então, vai super bem aí em vários aspectos, ok? Que a gente está passando, tá bom? E eu só quero finalizar a questão das flores com... Bom, olha, quem nunca viu esse mato aqui, ó? Quem nunca viu esse mato? Isso aqui é um mato, né? Eu vou chamar de mato só para falar assim, que é tão comum a gente ver esse negócio aqui, né? Qualquer lugar, a gente vê isso. Então, o floral chama Boa Deusa. E o floral Boa Deusa é para quando a gente perdeu as estruturas. Né? E muita gente está perdendo as estruturas desde que começou isso tudo. Né? Assim, perdeu as estruturas porque tem que perder também, né? Pense nesse momento positivamente, assim. Tá certo o ritmo que a gente vinha vivendo? A Terra aguentava viver assim? Nós aguentávamos viver assim? Né? Não aguentava, a Terra não aguentava, olha como estava, né? Como está ainda, né? Então, assim, não adianta voltar do mesmo jeito, né? Não adianta voltar do mesmo jeito. A gente tem que, pelo menos quem conseguir fazer, tem que fazer o movimento de olhar, sabe, para dentro, olhar para o ritmo, sabe? Deixar morrer o que precisa morrer de dentro, né? Okay? E, bom, de qualquer forma, olhando assim para a dor mesmo aqui também, o Boa Deus é o floral que ajuda aquela pessoa que levou a rasteira na vida, que perdeu a estrutura, sabe? Que caiu para ela se levantar, se reestruturar. Então, assim, um monte de gente perdeu as estruturas antigas. É a carta da torre, né? O que está acontecendo, o que aconteceu. Caiu, né? Graças a Deus, caiu. E aí eu até tenho uma pergunta para o Sérgio, porque se eu não estou enganado, no final de 2019, os astrólogos estavam olhando para o mapa de 2020 falando, o que vai acontecer mesmo? Tem uma coisa assim, Sérgio? Poxa, eu dei várias palestras desde 2017 sobre isso. Né? Então isso tem sido um grande alento para mim desde o ano passado, porque eu lembro disso. Eu falo, meu, tava o Sergião, tava uma astróloga daqui, tudo falando, olha, o bicho vai pegar, meu, o que vai ser, ninguém sabe direito, né? O bicho veio. Então eu olho para isso e falo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que a gente tem que escolher vivenciar isso de maneira curativa, né? Claro. Então, o Boa Deus ajuda a gente a se levantar. Tudo bem, meninas e meninos? Deu para pegar esse floral aí para se levantar, sabe? Se levantar, perdeu a estrutura, perdeu o emprego velho, perdeu gente da família, se desestruturou, perdeu os entes queridos, quem morava com você, perdeu as estruturas, se levanta. Se foi porque perdeu o ente querido, gente, toma o Perpétua junto, tá? Porque o Perpétua vai fazer o luto. O Perpétua vai fazer o luto, tá bom? Se o bicho tá pegando mesmo, toma emergencial, toma a fórmula do pânico junto. Tá? Não tem problema, tá bom? Vou desligar o áudio. Tá? Porque a gente está passando pela Arca de Noé, né? A gente está passando pela Arca de Noé, mas não chegou a hora de descer da barcaça ainda, não.
A gente não consegue, não está na hora de descer ainda não, né? A gente achou que podia descer, daí a gente saiu, desceu e está vendo que teve que voltar todo mundo para o barquinho de novo, né? Então a gente está passando pela Arca de Noé. Ainda está tudo inundado, não é para sair da barcaça, ainda não acabou o período de gestação para nascer, não, né? Sabe? Quem está saindo está se contaminando, né? E aí os últimos florais que eu quero trazer para vocês são esses três aqui, tá? Que para mim, na hora que eu olho para as máscaras, eu me lembro desse aprendizado que o Covid está trazendo, que é o aprendizado de respeitar o espaço sagrado do outro, né? De se responsabilizar por todos, pelo coletivo, pelo mundo, pela vida, né? Então eu uso máscara, não é para me proteger, eu uso máscara para proteger os outros da contaminação, né? Os outros, ok? Isso vai pegar muita gente, isso vai gerar muita rebeldia em pessoas que tiveram os limites invadidos na infância, por exemplo, né? Pessoas que apanharam muito na infância, que foram abusados na infância. Isso vai pegar muito, não só na rebeldia, mas no pânico com relação a esse limite ser invadido de novo, né? Sabe? Então, tem três florestas que nos ajudam a trabalhar o espaço sagrado, né? O curcúligum, não estou com foto dele aqui no nosso slideshow, o curcúligum, né? O curcúligum é um floral que ajuda a gente a restabelecer fronteira, a falar, olha, e assim, isso para quem está lá dentro de casa, com todos os filhos, com o marido, com um monte de gente dentro de casa, justamente a gente está com dificuldade, para falar, olha, para sustentar, para manter o seu próprio espaço sagrado, sabe? Então, o curcúligum ajuda a gente a falar, olha, esse aqui é o meu quadradinho, por favor, né? Ele ajuda a gente a dizer não. Tem outro lugar do curcúligum que é fronteira, assim, não. Mamãe, né? Aquela que é dona de casa, né? Mamãe, vovó, né? Faz isso, faz aquilo outro para mim, faz aquilo outro. E aí a pessoa lá em casa vai ficar no videogame, no celular, no Facebook. Então é aquele aprendizado para aquela mãe, para aquele pai que está dentro de casa e que tem que falar, filha, nesse momento você precisa se responsabilizar por certas partes aqui que você já dá conta. E aí é o curcúligum. O curcúligum ajuda a gente a falar. O curcúligum ajuda a delimitar esse espaço sagrado. E o jasmim em Madagascar a soltar a garganta, parar de engolir sapo. A falar o que tem que ser dito. Né? Graças a Deus, o jasmim em Madagascar conecta o coração com a garganta. Não é falar assim, filha da mãe, né? Isso é seu, desgraçado. Não, o jasmim em Madagascar conecta o coração, o chakra cardíaco com o laríngeo, o jasmim em Madagascar. Né? Então, ajuda muito. Tá? E o Grevillea, gente, ele vai trabalhar, porque o que eu tenho visto como algumas pessoas muito rebeldes, né, quanto a respeitar o limite dos outros, é que na hora que você olhar lá dentro, tem uma criança que foi invadida quando era criança. E o Grevillea trabalha a agressividade, né, a raiva, né? E eu vejo nos olhares, às vezes, que algumas pessoas que se recusam, elas sabe, algumas que eu conversei, inclusive, porque eu falei, nossa, e aí, né? Com muito carinho, né? Você consegue perguntar, às vezes, né? Como é que foi lá atrás, né? Tem umas três que eu consegui. E aí você descobre que lá atrás foi assim. A pessoa foi agredida. Né? Então, o Grevillea é para quem foi muito agredido lá atrás e para quem está aqui nesse momento com muita raiva e muita irritação. E em casa, quando a gente está nessa situação em casa, o que a gente tem muito? Muita irritação. Muita irritação. Tá? Tudo bem? Então, eu queria trazer esses três para finalizar aqui. Desculpa, sinto muito. Desculpa não, né? Sei lá, é isso aí mesmo. E deu share screen aqui, estamos na área. Que lindo, mano. Vamos ver se tem pergunta aí, né? Eu acredito que você podia ficar mais 1, 2 horas aqui conversando com a gente. Mas vamos respeitar um pouquinho o nosso tempo aqui. Quem sabe até a gente chama você de novo. Mas vamos ver se nós temos aqui alguma questão, né? Abrir aqui um pouco para o povo. Beleza, Vu? Doutora Beleza, por favor.
Primeiro, Eduardo, muito agradecida, uma gratidão profunda de você compartilhar todos esses conhecimentos, né? E a gente ir percebendo que todos rumam, né? Para coisas, para o bem comum e tudo mais. O que eu queria dividir com você é um pensamento que tem a ver com, assim, é um pouco com o que eu trabalho. Então, eu penso que o nosso cérebro, ele é muito ligado à linguagem, né? E a palavra, ela tem vários significados conforme a cultura ou até a vivência, como você explicou, várias vezes deu exemplos, conforme o antecedente que aquela pessoa teve, ou até nem naquela geração, né? Ela veio. Então, a palavra servir, para mim, no Ocidente, ela está muito ligada, assim, com o latim, que é servidão, servil, escravidão, né? Então, você teve essa elevação de perceber outras nuances. Mas eu penso que, assim, porque o Bert Hellinger, nessa lei da hierarquia, né, da hierarquia do amor, essa lei se refere, na verdade, à precedência de quem chega primeiro. Então, uma leitura que eu vejo possível, e como a gente veio das poeiras das estrelas, que eram os minerais, depois apareceu uma celulinha procariótica, né, qualquer coisa assim, depois os órgãos, até chegar na gente, né? Então, seria, na verdade, ao contrário, sabe? Como eles vieram antes, a gente viria para servi-los, né? E até por isso, acho que a gente pode descobrir meios de não, assim, usar os animais como alimentos, porque, assim, tem que ser uma pesquisa. Há 20 anos eu procuro diminuir essa ingestão. Diminuir, eu não como, tá? Mas, assim, é uma pesquisa, né? Então, eu acho que pensar em servir precisa ter muita elevação para imaginar que é servir no sentido que eu sei que você quis dar. Então, eu diria que a hierarquia poderia ser assim: quem veio primeiro tem precedência. Sim, claro. Então, nós, não é que a gente vai servir o animal, se eu falar isso nessa cultura antropocêntrica, né, é meio assim, e falar em 2 minutos não serve para nada. Mas, assim, o que eu queria, assim, que eu acho que a palavra servir pode dar conotação a muita coisa, assim, no sentido da hierarquia invertida, né? Se a gente puder, no coração, estar abaixo dos minerais, dos vegetais, assim, por gratidão de onde nós viemos, né, que realmente é da poeira, talvez a gente possa até trabalhar mais o que, que aí eu vou falar do vegetarianismo, de outras coisas mais, que eu acho que é um caminho também para a gente pensar se não é um bom caminho, né? Tá? Mas o que eu queria dizer é que eu agradeço imensamente, tá? E eu sou 9 no Enneagrama, tá, Eduardo? Obrigado. Mas é isso, né? Porque daí a gente entra nesse lugar, nós somos os pequenos, né? Eles vieram antes, nós somos os pequenos. É fantástico isso, é fantástico. Se eu olhar para trás e falei, sim, eu sou o pequeno aqui, vocês são os grandes, vocês vieram bem antes de mim, né? Obrigado. Ô, Edu, deixa eu falar duas coisas para você. Uma para todos aqui, doutora Beleza. Eu tenho uma aluna que chama Priscila, e ela falou que o primeiro filho dela nasceu nas mãos da doutora Beleza, né? Só para a gente recordar isso, e porque ela assistiu aquele filme, aquele videozinho do caminhar, né? Que você postou para a gente, né? E beleza. E, e aí ela falou, nossa, tem uma referência à Beleza aqui, será que é a doutora Beleza que fez o meu parto? Não, com certeza, né? Priscila Rocha, se não me engano, né? Deixando isso daí. E, Edu, assim como eu, Amanda, também quero falar para você, mandar um beijo para o Chile, que a Letia está em algum lugar aí também vendo a gente, viu? Munhoz. E Beijo! aí, viu? Então, bom, mais perguntas, gente? Celso está fechado o microfone. Você está falando? Essas plantas, além de serem encontradas em qualquer lugar, como ele falou, tem um lugar específico onde a gente possa ter acesso a
elas ou pega em qualquer lugar? O Celso, Essas plantas das... tá. Os florais Saint-Germain, eles estão sintonizados. É claro que ele está no nosso quintal, ele está na nossa Mata Atlântica, né? Mas eles estão sintonizados já, você não precisa lá procurar ele na mata. Eu coloquei aqui no chat o site dos florais Saint-Germain. No site dos florais tem um link lá, onde comprar. Aí tem farmácias credenciadas, estado e cidade. Daí você acha o que tem mais perto de você. Okay? E aí, hoje em dia, eles devem estar tudo mandando pelo correio. Qualquer farmácia homeopática de maior porte, né? Não são todas que trabalham com Saint-Germain, mas as farmácias homeopáticas, em geral, você encontra. Né? Dá uma ligada antes para ver se eles têm tudo, porque como são 89 essências... Só algumas, né? Como são 89 essências, algumas farmácias não investem todos esses R$3.000. Algumas investem. Né? Algumas investem. Tá bom? Perfeito. E a Valéria, acho que perguntou, né, aqui, se pode tomá-los como buquê, assim, né, todos juntos, no mesmo vidrinho. Pode tomar, pode usar, sim, todos aqueles que fizeram sentido para você no mesmo vidrinho. Né? Você pede para manipular tudo junto. O jeito de tomar... Então, o clássico é 4 gotas, 4 vezes ao dia embaixo da língua. Tem o quase clássico, que é 8 gotas de manhã e 8 gotas à noite, né? Isso eu falava muito para quem trabalha, eu falo, toma 8 de manhã e 8 à noite, para você não levar o floral, que é como homeopatia, melhor você não expor ele à radiação de celular, computador, muito calor, né? Então, esses são os semiclássicos, mas tem vamos na intuição também, né? Quando você sentir que tem que tomar, toma na quantidade que você sentir. Eu, Eduardo, sou meio careta, eu prefiro sempre estabelecer um ritmo, porque eu sinto que o padrão vai voltando, você toma um floral, você trabalha o padrão, aí ele vai voltando, você toma um floral, você trabalha o padrão, ele vai voltando, você toma, até a hora que ele tiver trabalhado. Eu gosto de manter uns 3 meses determinadas fórmulas para as pessoas para que possa ser realmente trabalhado aquele padrão, né? Sabe? Mas isso varia de terapeuta para terapeuta, de pessoa para pessoa, não é uma regra fixa, né, gente? Não é uma regra fixa. Tem gente que não segue regra, se você falar para ela seguir a regra, ela vai falar, não, terapia floral não é para mim. Exato. Ivani agora, por favor, Ivani. Oi, Edu. Adorei. Nossa, muitas... primeiro, a Juliana te mandou um grande beijo. Ela não pôde assistir, mas ela te mandou um grande beijo, tá? Depois você manda para ela o link. Vou mandar. Vou. Mas sabe qual é a minha pergunta? Eu vi que a boa deusa, ela é boa para osteoporose. É isso também? Exatamente, sim. Para tudo que é osso. Tudo que é osso. Pensou em osso, pensou em boa deusa. Estrutura. Imaginei. E como é que toma essa? E toma 4 vezes também, do mesmo jeito? Sim, do mesmo jeito, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Depois, se você quiser me dar um zap, eu tenho uma fórmula mais complexa. Eu não estou com o meu dicionário repertório aqui. Tem uma fórmula mais complexa para osteoporose. Depois me manda um zap, legal, que eu te mando essa fórmula. Então, Edu, oi. Eu coloquei você e a Natasha no nosso grupo da Cultura Orgânica, para vocês poderem postar alguma coisa, algum link sobre... Parece que você está para começar uma formação de ecologia interior, né? Ou começou recentemente. Fala um pouco sobre isso também e deixa links lá, informações lá, você e a Natasha, do trabalho de vocês. Depois, se vocês quiserem sair do grupo, fiquem à vontade, mas aproveitem agora. Né? Então, porque a maioria das pessoas que está aqui está lá no grupo, então vocês podem atingir, já responder para a Ivani sobre a osteoporose. Eu acredito que vai ter muitas outras pessoas que vão se interessar também. Com certeza. Quer mais, Ivani? Não, acho que é isso. Tem tanta coisa que... Mas tudo bem. Quer dizer, posso misturar, então. Eu posso misturar um pouquinho. Pode. E assim, isso também, Ivani, se você olhar, tem terapeutas, linhas terapêuticas que não misturam, tem terapeutas, linhas terapêuticas que misturam. Eu prefiro olhar para quem está na minha frente, às vezes, se a pessoa tem disciplina, se você olha que o biotipo, a energia dela é boa para fazer um vidrinho para isso, um vidrinho para aquilo, é legal, mas
Hoje em dia eu olho e falo, meu, é melhor colocar tudo num vidrinho, porque o nego não está dando conta. É muita coisa rolando, então coloca tudo ali junto e toma. Né? Eu acho que quando acabar tudo isso, a gente vai ter mais tempo para fazer mais devagar as coisas, mas agora eu estou preferindo falar, meu, taca tudo lá no meus vidrinhos, né? E vamos tomar. Ah, ótimo. Muito obrigada, Edu. Adorei. Obrigada mesmo. Eu vou te escrever. Tá bom. Tchau, beijo. Tchau. Mais alguém, gente? Eu não consigo ver todo mundo daqui também. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Frug? Sim, Ari, estava esperando você. Fala, boa noite, Ari. Boa noite, boa noite. Gostei. Eduardo, para mim, isso é como uma aula de grego misturado com latim. Eu não entendo nada disso, mas eu estou tentando Ele entender finge, o que... mas ele sempre está aqui. Ele sempre Mas o que fala eu... isso, que não entende nada. Eu não entendo, falou, né? Você Mas, falou enfim, mas eu tento absorver o que está por trás, o fundamento, o conceito, isso eu entendo. Eu queria te perguntar uma coisinha que você falou logo no início e que me interessa particularmente. Você começou a falar, quando a gente se abre, a gente é um pilar de luz e não é 100%, é só os 5% que é você falou alguma coisa dos 5% que eu não entendi. Por que a gente é 5% do pilar de luz e não 100%? O que quer dizer isso? Porque me interessa esse conceito. Ari, isso aí é muito doido, né? Isso é um papo louco isso aí. Mas olha só, você que falou do drone que planta, não é? Com a Sim, Hans. sim, Eu até sim, anotei sim. esse negócio do drone aqui, que eu tinha uma reflexão a respeito também desse negócio. Eu achei interessante. Aliás, não era o drone, viu? Ele é um drone, mas ele não voa. Ele é um carrinho autônomo com inteligência artificial que vai plantando. Eu mandei o link aqui para o Frug no grupo. Eu mandei. Fala. Muito legal isso aí. Então, Ori, eu não sei se eu consigo entrar muito nisso, mas claro que quando você se abre, por exemplo, quando você se torna um pilar de luz, você é o 100% que você consegue, que você é. Não é que você consegue, você é o 100% que você é. Mas a gente sempre pode amplificar esse pilar de luz, a gente sempre pode amplificar, né? Então, se você... a brincadeira é assim, se você vai lá e com floral, com terapia, com sei lá o que, né? Você consegue resgatar aquele pedacinho seu de infância que está preso naquele trauma, e você resgata esse buraco de energia que mandava muita energia para lá, e aquele trauma mandava energia para você, você já tem mais integridade, você mais porcentagem de luz aqui, de presença. Né? Quanto mais você se trabalha, mais a sua energia está mais presente e consciente. Então, em termos de você ancorar a luz aqui, você se torna. Até a gente pode brincar do Kiron, né, Sérgio? Quanto mais você se cura, mais esse Kiron vai se capacitando, inclusive, para olhar para as outras tantas dores que tem ao redor. Né? Você se capacita como um pilarzão de luz e de cura cada vez melhor, né? Quanto mais você vai se trabalhando. Então, o reiki como a casca da cebola também, né? Então, você começa num ponto, e conforme você vai tirando, né, você já não começa a 100%, claro. É uma longa jornada, né? Uma longa jornada. Vai despertando esse pilarzão de luz, vai despertando. Pensando em reiki, né, Ari? Pensando em reiki, em cada nível de reiki, o reiki aprofunda mais esse pilar de luz. Né? Mas pensando no caminho de autoconhecimento, reiki mais autoconhecimento, que é tudo uma coisa só, que essa cebola vai sendo descascada. Essa cebola vai sendo descascada e quanto mais ela vai sendo descascada, mais essa luz vai se ampliando, mais você ancora essa luz aqui, ó. Sabe? Eu falei 5%, mas pode ser mais, pode ser menos, né? E por que eu estou insistindo nessa questão? Porque ontem eu postei uns agradecimentos. Ontem você fez anos, isso é que aconteceu ontem. Parabéns. Obrigado. E ontem eu agradeci vários grupos e gravei uns áudios.
E num dos áudios, eu nem me lembro qual, eu fiquei 2 horas gravando agradecimentos, eu tive uns insights sobre essa questão da nossa luz. Eu falei sobre a minha luz. Eu sempre gostei de luz, né? Em vários sentidos, desde o cinema, que para mim é luz, até a física, que fala em laser e que me faz interessar por tecnologia até hoje. Bom, aí eu pensei assim, eu me sinto no momento em que eu sinto que a minha luz está expandindo, ponto. Porém, eu sinto que existem pessoas e organismos, entidades, mídia, o que for, que são verdadeiros buracos negros. Essa foi a expressão que eu usei ontem. O que é um buraco negro? É aquele que puxa, absorve toda a tua luz e dali não sai. E eu sei que tem gente assim. E eu me afasto de pessoas assim, me afasto ultimamente de... Na medida do possível, a gente se afasta, né? De pessoas assim, que são buracos negros, que tendem a absorver a energia, a luz das pessoas, não deixa a energia, a luz sair para fora. Então, eu não sei como você trabalha essa questão de pessoas que estão querendo expandir a sua própria luz. Eu lembrei até de um desenho animado que falava em ti, uma expressão de um desenho animado antigo aí, e pessoas que são buracos negros, que é o lado, eu chamei do lado escuro da força. É o Darth Vader. O Darth Vader é a persona, né, mais conhecida de, né, buraco negro. É isso que eu quis dizer. Legal, ótimo, porque o Darth Vader ele impulsiona a evolução do pilar de luz, né? Ele é o nosso, ele muitas vezes ele é aquele estímulo que vai falar, meu, então, se o Darth Vader está aqui, me deixando cada vez mais irritado, nervoso e com medo, eu estou escurecendo, né? Então, quer dizer que eu preciso olhar mais ainda para a minha raiva e para o meu medo, né? Então, quando eu pego esses estímulos de buraco negro, eu falo, bom, ok, vocês estão justamente mostrando para mim a minha raiva, o meu medo, né? E esse trabalho de você olhar para o difícil, né, para esses que são difíceis, abaixar a cabeça para o difícil e falar, muito obrigado. Você acabou de me mostrar que nós somos iguais. Porque eu estou com raiva, quero te matar. A brincadeira que eu estava lendo lá no Dom Miguel Ruiz esses dias, que ele fala como nós nos tornamos facilmente magos negros. Porque na hora que a gente vê um Darth Vader, a gente quer matar ele. A gente fica com medo dele, a gente quer matar ele, né? O medo de, vou matar, filho da puta, né? Então, então eu me torno um mago negro, eu quero matar. Né? Então, outro dia tinha um que queria matar o Lula, outro dia tinha um que queria matar o Bolsonaro. Eu falei, é tudo mago negro, mas é tudo povão que nem a gente, né? E aí a nossa mente está ao léu do quê? Então, quanto mais você conquista a sua autonomia através do autoconhecimento e do autocuidado, menos... Né? Então, na hora que vem esse estímulo, aí você olha, você fala, tá, ok. Agora, depois desse Darth Vaderzinho, vai ter um pouco mais difícil lá na frente. Né? Claro, vai ter horas que você vai ter que se afastar, porque você já sabe intuitivamente que você ficar muito perto, você perde a batalha. Ou porque você vai matar ele, ou porque você vai morrer. Né? Bom, então, gente... Essa sabedoria. Né? Sabedoria. Isso é o que você trouxe para a gente hoje, eu quero agradecer muito. A gente já passou um pouquinho da hora, vale muito a pena. E tudo que você trouxe sempre muito encantador. Continue com contato com a gente através do grupo e essas coisas. Vamos... Bom, então, deixamos para você deixar suas palavras finais aqui também. E, em seguida, também, de uma forma excepcional, eu vou colocar uma música no fim. Geralmente, eu coloco uma música no começo, como foi colocado. Hoje, eu vou colocar uma música no fim também. Então, antes da música, Edu Medeiros, por favor. Gente, agradecer a oportunidade de estar junto de vocês, um grupo tão bonitinho, tão gostoso de estar, poder agradecer ao Sergião por esse convite, né?
E um lugar que eu me senti muito bem falando, sendo quem eu sou mesmo, assim, e manifestando a minha loucura, né? E um pouquinho do conhecimento que eu tenho acumulado aí faz um tempo nessa caminhadinha. E muito obrigado, é uma honra poder falar para tanta gente de cabelo branco assim, né? Eu agradeço vocês, assim, eu quero muito aprender com vocês, vou ficar nesse grupo, quero muito aprender com vocês, assim, muita coisa que eu sei que vocês podem partilhar comigo. Sérgio, você foi um desses parteiros, né? Talvez lá no começo, talvez um primeiro parteiro no meu caminho espiritual. Elder, né, meu? Elder, né? Sabe, cara, um elder, assim, que eu honro demais na minha vida, assim, demais, assim, muito obrigado por esse poder de ter esse coração sempre aberto, sempre aberto mesmo. Muito obrigado, Dita, de estar aqui, te amo te ver, minha família está aqui também, minha mãe está aqui atrás de mim, né? Agradecer minha mãe, meu pai que já está lá no céu, minha esposa e meu filho que estão lá, do outro lado, lá em casa, né? E, é isso, assim, só agradecer a todos vocês por essa oportunidade. E qualquer coisa é isso aí, depois eu coloco meu contato lá no grupo, já tenho lá meu número lá, qualquer coisa é só procurar a gente que a gente dá um help aí, tá bom? Tá? Até breve, então, e vamos breve, ouvir a tá? sua música. Arro.